Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e seja muito bem-vindo à série Como Estudar Português para Concursos. Se você não sabe direito como você tem que estudar, o que de fato você tem que estudar, quais são os assuntos que você deve priorizar, se de repente você fica aí, você até estuda teoria, você conhece muitas regras gramaticais, mas na hora de você resolver as questões, o que acontece? Simplesmente você trava e você não consegue de forma alguma entender nem sequer o comando da questão. Se esse é o seu caso, preste bastante atenção a este vídeo, porque hoje eu vou mostrar para você 3 passos simples que você deve seguir para você estudar português de forma eficiente. E o primeiro passo é o seguinte: você deve conhecer a banca organizadora. É a primeira coisa que você deve fazer. Muita gente acha que a primeira coisa que eu tenho que fazer é estudar teoria gramatical, é comprar uma gramática e começar a estudar as regras gramaticais feito um louco. Não! Se você estiver estudando para concurso, eu digo a você o seguinte, que este não é o primeiro passo. A primeira coisa é você conhecer a banca organizadora. E como é que você faz para conhecer essa banca? Bom, você vai ter um pouquinho de trabalho, é lógico, mas eu vou mostrar para você as etapas exatas que você deve seguir para você conhecer o perfil da banca organizadora. Não importa qual seja a banca organizadora, isso funciona para qualquer uma. Você tem que seguir essas etapas, ok? De preferência nessa ordem que eu coloquei aqui para você. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é separar de 10 a 15 provas anteriores dessa banca organizadora específica. Essas provas vão ser a base para você entender um pouquinho melhor o perfil da banca. E a primeira coisa que você vai fazer é buscar a parte de interpretação de textos. Ou seja, qual é o tipo de texto que geralmente aparece nessa banca organizadora? Por exemplo, a Fundação Carlos Chagas tem um estilo de texto, ela tem uma preferência pelos textos dissertativos, muitas vezes expositivos, outras vezes argumentativos. Mas não só o tipo de texto que eu gostaria que você analisasse em cada uma dessas provas, mas também a temática, ou seja, qual é o tema preferencial da FCC? Qual é o tema preferencial de texto do CESP, da FGV, da VUNESP, enfim, da banca que vai realizar o seu concurso? Se for um tipo de texto mais filosófico, você provavelmente vai enfrentar no dia da sua prova uma interpretação mais densa, mais difícil, mais complexa. Então é muito importante que você comece a fazer a leitura desses textos já no seu momento de preparação para você se acostumar com aquele vocabulário que geralmente aparece nos textos dessa banca organizadora, ok? Então, em relação à interpretação de textos, é basicamente isso que você vai procurar: o tipo de texto e a temática preferencial da banca. Depois, você vai para a parte gramatical mesmo. Você vai buscar quais são os assuntos mais cobrados. Você vai analisar questão por questão e anotar ao lado: olha, isso aqui é crase, isso aqui é concordância, essa questão aborda regência. Então, você vai mapear esses assuntos mais cobrados por essa banca organizadora. E dentro dessa parte gramatical, é muito importante que você conheça as palavras preferenciais da banca, ou seja, as palavras mais frequentes nos comandos das questões. Isso vai te ajudar bastante na hora que você for para o passo 2, que é a resolução de questões. Então é importante que você comece a conhecer, na verdade, as palavras preferenciais da banca. E por fim, você vai buscar os tipos de comando, ou seja, você vai analisar propriamente o comando das questões. Em geral, existem 2 tipos de comando: o comando direto e o comando indireto. Em alguns casos, algumas bancas preferem o comando indireto. Elas não são tão específicas na hora de cobrar um determinado assunto. Muitas vezes, o assunto em si, o nome do assunto, nem aparece no comando da questão. Esse é um exemplo de comando indireto. Então, é importante que você analise
Por quê? Isso vai facilitar bastante na hora que você for resolver as questões, que é o nosso próximo passo. Então, relembrando, primeiro passo, você não deve abrir a gramática logo de cara e começar a estudar os assuntos que você acha que são mais cobrados por uma determinada banca organizadora. Isso aí está completamente errado. A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer a banca, é conhecer o perfil dessa banca, é traçar esse perfil bem detalhado da banca organizadora e a partir dessas provas, da análise dessas provas, aí sim você vai começar a estudar a teoria, ok? Então vamos para o passo número 2. O segundo passo, resolva questões. Isso aqui é óbvio, mas preste atenção que eu não falei aqui no segundo passo para você estudar teoria, não. O nosso foco aqui, a forma como eu gosto de ensinar, o meu método de ensino é exatamente esse. Se você estiver estudando para concurso, você tem que fazer isso aqui. Agora, se você estiver fazendo uma faculdade de letras, aí você vai precisar mudar a sua forma de estudar, porque a finalidade é totalmente diferente. Então isso você precisa ter em mente na hora que você for estudar português especificamente para concurso público, ok? Segundo passo, resolver questões. Em geral, na sua prova vão aparecer 3 tipos de questão. Que tipos são esses? As questões de molezinha, a questão arroz com feijão e a questão feijoada. Se você não tem ideia do que eu tô falando aqui, eu já gravei um vídeo aqui pro canal. O título dele, se eu não me engano, são as 3 fases de estudo e eu falo um pouquinho mais sobre esses 3 tipos de questão. Eu recomendo fortemente que você assista a este vídeo. E por que nós temos esses 3 tipos de questão? Porque dependendo do seu nível, você vai resolver um tipo específico de questão. Preste atenção a esse ponto. Se você estiver começando a estudar agora, não adianta você resolver questões feijoada. Por quê? São questões mais densas, mais complexas, mais difíceis. E se você está no início da sua jornada, você vai achar que aquela questão é muito difícil, que é impossível você resolver as questões, mas o que acontece é que você está em um nível e fazendo uma questão de um outro nível. É como se você começasse hoje lá na academia e quisesse pegar, por exemplo, 300 quilos na leg. Não. Se você está começando, você vai fazer primeiro 100 nenhum peso, depois você vai colocar talvez 10 quilos, depois 20, vai aumentando gradativamente. É a mesma coisa que acontece com as questões. Se você estiver começando a estudar agora, você não pode resolver questões que estejam acima do seu nível, porque isso vai acabar te frustrando. E qual é o seu objetivo na hora de resolver as questões? É só ficar marcando que de 10 você acertou 9, que de 20 você acertou 15? Não. O seu objetivo é confirmar os assuntos mais cobrados que você selecionou no passo número 1. Aqui você vai ter uma prévia desses assuntos, mas no passo número 2 é que você vai confirmar se realmente você selecionou os assuntos da forma mais adequada. Então, nessa resolução de questões, você vai perceber que, olha, essa banca gosta bastante de cobrar crase. Ou então, olha, esse tópico aqui específico, essa regra específica é bastante cobrada. Por que você vai conseguir, ao longo do tempo, perceber isso? Porque você vai começar a resolver as questões do seu nível e o principal, você vai começar a verificar a recorrência de um determinado assunto naquelas questões, ok? Então esse é o passo número 2. Você tem 2 coisas para fazer na hora que você for resolver as questões. E agora vamos para o passo número 3. Agora sim você vai estudar teoria, mas preste atenção que eu coloquei aqui teoria objetiva. Eu não quero que você estude toda a teoria gramatical. Por quê? Porque talvez a sua banca, a banca que você está estudando agora, ela não cobra toda essa teoria. De repente ela cobra um tópico específico, uma regra específica de um determinado assunto. É por isso que você vai estudar teoria
objetiva. E o principal aqui, que é muito importante que você entenda, você só vai estudar o texto completo, ou seja, o texto original, somente na sua primeira sessão de estudos. Na sua segunda sessão, você não vai mais abrir a gramática e ficar estudando aquilo ali que você estudou na primeira sessão. Por quê? Porque o seu objetivo é resumir, ou seja, é fazer um resumo enxuto, conciso, daqueles pontos principais que você começou a identificar aqui, ó, no segundo passo e também no primeiro. Você vai perceber ao longo do tempo que as bancas gostam de cobrar algumas regras específicas. Por exemplo, crase é um assunto relativamente longo, porém, uma determinada banca tem a preferência por cobrar os casos facultativos em relação a acento grave e indicativo de crase. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar a teoria objetiva, focando esses pontos principais, fazendo um resumo conciso, enxuto. Preste atenção que resumir não é você copiar o que está lá na sua parte teórica, no seu livro, na sua gramática, na sua apostila. Não é isso. É você extrair as informações essenciais daquele texto, fazer um novo texto enxuto, com poucas palavras, somente para você capturar aquelas informações mais importantes. Se você não sabe como fazer um resumo, eu sugiro fortemente que você aprenda. Por quê? Se você estiver estudando sempre, abrindo a sua gramática e sempre estudando o mesmo capítulo da mesma forma, você está perdendo tempo. Você sabe que para concurso público existem várias matérias. Você não vai estudar só língua portuguesa. Você tem que estudar direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, enfim, tem tantas matérias e você vai precisar ganhar tempo, otimizar o seu tempo, ou seja, fazer mais utilizando menos tempo, aprender mais utilizando menos tempo. E o resumo vai te ajudar e muito, eu tenho certeza, a fazer exatamente isso, a economizar tempo. Além do resumo conciso, com os pontos principais dessa teoria objetiva, você vai precisar revisar. Se você não revisa, você está perdendo uma excelente oportunidade de memorizar mais rapidamente as informações mais importantes, os pontos principais daquela teoria que você precisa estudar para uma determinada banca organizadora. E perceba que eu coloquei aqui revisão constante. Não é você revisar só uma vez. Não. Você pegou uma matéria, você tem que revisar constantemente aqueles pontos. Por quê? Simplesmente você precisa tirar aquela informação da sua memória de curto prazo e colocá-la na memória de longo prazo. E para isso, a melhor sugestão, a melhor forma de você fazer isso, na verdade, é por meio da revisão constante. Então preste bastante atenção a esse terceiro ponto. Você não vai estudar toda a parte teórica. Pelo contrário, você vai pegar os pontos principais daquela determinada matéria. E como é que você vai saber os pontos principais? Já mostrei para você. Você, antes de estudar a teoria, você já vai ter resolvido as questões e você já vai ter feito uma análise da banca organizadora específica. Depois você vai fazer um resumo conciso, enxuto. Se você tem, por exemplo, um conteúdo com 10 páginas, o seu resumo tem que ficar no máximo com 2 páginas. Não pode passar disso, porque senão não é um resumo conciso. O nosso objetivo aqui é que você coloque no seu resumo somente as informações essenciais daquele determinado assunto. E depois você vai revisar. E por fim, junto com esses 2 tópicos, você vai resolver questões. Então, depois que você passar por todos esses passos, na verdade, esses 3 passos, no final de tudo, você vai resumir, revisar e resolver questões. Se houver necessidade, e somente se, você vai voltar à parte teórica, a sua gramática, a sua apostila, para você reler aquele ponto que está um pouco nebuloso
para você. Se eu fosse estudar para concurso, eu faria isso. Seria uma economia de tempo absurda. Você pode acreditar, se você colocar, na verdade, esses 3 passos em prática, você vai ver que você vai começar a estudar menos, vai aprender mais, vai conhecer melhor o perfil da banca organizadora, vai começar a ter mais facilidade na hora de resolver questões e a consequência disso tudo é a sua aprovação, a sua classificação. Bom, esses são os 3 passos eficientes para você estudar português para concursos. Eu sei que isso aqui muda um pouquinho a forma tradicional de estudar, mas se você colocar em prática, você vai conseguir perceber uma melhora muito grande no seu jeito de estudar. Isso aqui, esses 3 passos, na verdade, é uma prévia do que eu ensino lá no curso Como Estudar Português para Concursos. E preste bastante atenção agora, porque nas próximas 48 horas eu vou abrir vagas adicionais para a segunda turma do curso Como Estudar Português. Se você não conseguiu fazer a sua inscrição lá no período oficial de matrículas, você tem, a partir de agora, 48 horas, uma janela aí de 48 horas para você fazer a sua matrícula, fazer a sua inscrição. Isso tudo aqui já está pronto, preparado para você. Você não vai precisar ficar analisando provas, verificando o tipo de texto, descobrindo quais são os assuntos mais cobrados, tentando identificar os comandos de questão. Você não vai precisar fazer nada disso, não vai precisar perder tempo fazendo isso, porque eu já fiz para você. Eu já analisei centenas e centenas de provas das 7 principais bancas organizadoras do país. Além disso, eu também vou te ensinar a resolver questões desses 3 tipos aqui, tanto questão feijoada, quanto arroz com feijão, quanto questão molezinha. Eu vou te mostrar como eu faço a estratégia mental que eu utilizo para resolver as questões de forma bem simples, bem prática e bem objetiva. Eu vou te dar uma lista dos assuntos mais cobrados. Nós vamos ter um edital base de cada uma das bancas organizadoras para você nunca mais ficar esperando o edital oficial sair para você começar a estudar. Isso vai te ajudar bastante. E também eu vou te ensinar a fazer isso aqui, ó, um resumo conciso, bem conciso, com as informações essenciais de um texto. Vou te ensinar a revisar de uma forma que você vai conseguir memorizar várias regras gramaticais. Então, se você quiser aprender a estudar desse jeito aqui, seguindo essa metodologia, esse passo a passo, é claro que de forma muito mais detalhada, porque o curso tem 5 módulos, tem um módulo para você ter ideia que é só de resolução de questões, somente para você extrair as principais informações das questões. Enfim, o curso está muito legal, bem prático, 100% prático, tem exercícios para você fazer, questões para você resolver, enfim, tem muita coisa legal no curso. Para você conhecer, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, e lembrando o seguinte, que as inscrições só vão ficar abertas pelas próximas 48 horas. Se você clicar no link, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, e não aparecer o botão de inscrição para você, é sinal de que as matrículas foram encerradas, ok? Um abraço, não se esqueça de clicar no link e eu vejo você no curso Como Estudar Português. Um abraço, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!